Is there a real threat right now to the U.S. dollar's status as the world's reserve currency? Yes, there is a threat. It's an evolutionary type of process. Well, replacing the dollar as the world's reserve currency, we've heard a lot of talk about it, and now the International Monetary Fund is weighing in. John Lipsky is the first deputy managing director of the IMF. He joins us now. Let's talk about first what you're proposing here. It's very complex. You're talking about using special drawing rights to replace the dollar. The proposal is two things. One, to increase over time the role of the SDR and the amount of SDR-denominated securities in circulation. And secondly, to see about expanding that currency basket, possibly including other currencies in the special drawing right. Let me ask one last question, if I could, just following up a little bit on IMF reports. Recent reports have suggested the possibility of using special drawing rights, SDRs, to replace the U.S. dollar as the world's reserve currency. Many economists believe that this would be disastrous for the dollar and for the American economy. In your opinion, what effect would this change have on the value of the dollar, the overall United States economy, and our position as a global economic leader? And let me just say clearly, there is no risk. I want to talk just real briefly about SDRs, which is a currency that the IMF would issue. Do you think it would be possible for them to do that with any credibility without it being backed by something like gold? Well, they're certainly going to try. I think in the end it'll fail. It's a very good question, Lauren, but I think they'll try. I think this is the preferred solution of the elites, what I call the Davos crowd, the power elite, the central bankers, the finance ministers, the treasury officials, people at the IMF, et cetera. The easiest way to think about it, the Fed has a printing press. They can print dollars. The ECB, European Central Bank, has a printing press. They can print euros. Well, the IMF has a printing press, too. They can print these SDRs, so it's just another form of printing money. It's completely unaccountable. I mean, who elected the IMF? But the thing is, the next time there's an acute phase of the financial crisis, something like the Lehman moment in 2008, it's going to be bigger than the Fed. The Fed took their balance sheet from $800 billion to $3 trillion to fight off the crisis in 2008. What are they going to do, go to $9 trillion? That's not credible. But what they will do is print these SDRs. Em média, os últimos sistemas monetários internacionais instaurados após o fim do padrão ouro clássico têm durado cerca de 25 a 30 anos, antes que eles se desgastem, atinjam o seu limite de funcionamento e então sejam substituídos por um novo sistema monetário. De modo semelhante, mas não tão frequente e muito mais gradual, periodicamente, o mundo assiste a uma troca de sua moeda de reserva. No próximo dia 15 de agosto, fará exatamente 50 anos do fim do sistema monetário de Bretton Woods e do início do atual sistema monetário de moedas fiduciárias flutuantes. E apesar de apenas alguns poucos terem percebido, o reset do atual sistema monetário e de sua moeda de reserva mundial já começou, bem como foi previsto em 1960. E é exatamente sobre isso que falaremos neste vídeo. Mas antes de mais nada, peço a você que deixe o seu like e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Isso ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Não é novidade para qualquer pessoa mais atenta que o nosso atual modelo monetário já está em seu limite e que os dias do dólar como a moeda de reserva mundial estão contados, graças a uma irresponsável política monetária de injeção infinita de liquidez no sistema financeiro, o que tem gerado bolhas cada vez maiores, além da amplificação das desigualdades sociais. Muito tem se falado sobre um acúmulo intenso de dívidas impagáveis, o surgimento e a adoção das CBDCs e um potencial colapso da moeda americana nos próximos anos. Mas e se eu te dissesse que tudo isso já havia sido previsto em 1960? Para poder entender melhor como chegamos até aqui, é importante que a gente faça um breve resumo do que aconteceu no mundo depois do fim do padrão ouro clássico. Com o início da Primeira Guerra Mundial em 1914, as grandes economias do mundo, com exceção da Inglaterra e dos Estados Unidos, decidiram largar o padrão ouro clássico depois de quase 2 séculos de estabilidade econômica e monetária, com o objetivo de financiar os seus gastos crescentes com a guerra através da emissão de papel moeda. O Reino Unido preferiu se manter no padrão ouro e financiar os seus gastos pegando o ouro emprestado dos americanos, que não se envolveram no conflito até 1917, pouco antes do fim da guerra, o que lhe permitiu permanecer com a sua moeda atrelada ao metal amarelo. Porém,
O mesmo ouro emprestado que atravessava o Atlântico em direção à Terra da Rainha cruzava o Atlântico de volta pouco tempo depois, pois os britânicos usavam esse mesmo ouro para importar insumos dos Estados Unidos. E foi essa transferência maciça de riqueza da Inglaterra em direção aos Estados Unidos durante a Primeira Guerra que abriu espaço para o enfraquecimento da libra esterlina e do simultâneo fortalecimento do dólar. No período do entreguerras, até o fim da Segunda Guerra Mundial, que durou quase 30 anos, a maioria das economias lideradas pela Inglaterra retornou a uma espécie de pseudo-padrão ouro, com exceção dos Estados Unidos, que se manteve no padrão ouro clássico. Já no final da Segunda Guerra Mundial, com o mundo financeiro em uma total desordem, um novo sistema monetário internacional foi estabelecido durante a Conferência de Bretton Woods em 1944, com o dólar atrelado ao ouro assumindo o papel principal no comércio internacional no lugar da moeda britânica, enquanto as demais moedas eram atreladas ao dólar. Esse sistema também perdurou por quase 30 anos até chegar ao seu limite em 1971. Porém, esse mesmo modelo monetário que estabeleceu o dólar como a principal moeda do planeta também possuía a raiz da sua destruição e do próximo reset monetário, como veremos mais à frente. Para que o sistema monetário de Bretton Woods pudesse funcionar com o dólar como a sua moeda de reserva mundial, era necessário que houvesse uma crescente oferta de dólares nas mãos dos demais países para que eles pudessem transacionar entre eles pagando em dólar. Como cada banco central emite apenas a sua própria moeda, a única forma de prover essa oferta abundante da moeda americana ao redor do mundo seria através do comércio internacional, com os Estados Unidos comprando bens e serviços mundo afora, o que consequentemente geraria déficits comerciais enormes, o que por sua vez inevitavelmente quebraria a confiança no dólar e posteriormente em todo o sistema. Foi observando esse dilema entre deixar o mundo sem dólares e quebrar o governo americano que durante a década de 60 o economista belga Robert Triefin percebeu que o sistema monetário de Bretton Woods era insustentável, no que mais tarde ficou conhecido como o dilema de Triefin. Após o início do sistema de Bretton Woods, os Estados Unidos recorreram à impressão de moeda para fornecer dólares ao resto do mundo enquanto comprava bens e serviços dos demais países do globo. Porém, com cada vez mais dólares em suas reservas, a França do então presidente Charles de Gaulle, que ficou famoso por usar a expressão privilégio exorbitante para descrever o poder que os Estados Unidos possuem de emitir a moeda de reserva mundial, decidiu pedir ao Fed a conversão de suas reservas de dólares, chegando a enviar navios da marinha francesa através do Atlântico para resgatar o seu ouro. O exemplo francês foi seguido por vários outros países. Em menos de 10 anos, as reservas de ouro do Banco Central Americano desabaram de 20 mil para apenas 9 mil toneladas. Foi nesse contexto em que o dilema de Triefin se tornou uma ameaça real que em 1969 o Fundo Monetário Internacional, instituição multilateral criada na mesma conferência de Bretton Woods que estabeleceu o dólar como a principal moeda do sistema financeiro, criou a sua moeda, o SDR, sigla para Direitos Especiais de Saque em português, com o objetivo inicial de substituir o dólar como a moeda de reserva mundial. Porém, ao ver suas reservas de ouro desabando, o presidente americano Richard Nixon, em 15 de agosto de 1971, resolveu acabar com o último resquício do que restara do padrão ouro, quando suspendeu definitivamente a convertibilidade do dólar no metal amarelo. Após o colapso desse sistema, o SDR foi então relegado a um papel de menor importância no sistema financeiro. Com o fim definitivo do padrão ouro em 1971, ocorreu uma explosão de preços no mundo inteiro, o que só foi corrigido com um aumento vertiginoso das taxas de juros já no final da década de 70. De lá para cá, estamos há 40 anos inflando uma bolha de títulos da dívida gigantesca, que está dando sinais cada vez mais claros que estamos chegando no seu limite. De modo semelhante, o status de moeda de reserva mundial não dura para sempre. Ao longo dos últimos séculos, a média de permanência de uma moeda nessa posição foi de aproximadamente 100 anos. Entretanto, essa substituição não acontece repentinamente, assim como a substituição da libra pelo dólar não aconteceu do dia para a noite. Esse foi um processo gradual que começou em 1914 e durou décadas até a Conferência de Bretton Woods em 1944. Mas, se como afirmei no início, o processo de decadência do dólar, bem como a sua substituição como a moeda mundial já começou, então qual é a moeda que está tomando seu lugar?
Em vídeos anteriores aqui do canal, expliquei o que de fato é o SDR e demonstrei como há pelo menos 12 anos existe um apelo muito forte e cada vez maior vindo de instituições multilaterais como a ONU e o próprio FMI, de alguns países como a China e a Rússia, além de personalidades políticas e financeiras como o Prêmio Nobel de Economia Joseph Stiglitz e o mega investidor George Soros, de que o SDR seja adotado como a próxima moeda de reserva mundial. O mais recente apelo surgiu na última semana em um artigo publicado no famoso jornal inglês Financial Times, cujo título era, abre aspas, "É hora de um grande reset do sistema financeiro", fecha aspas. Entre outras coisas como o grande reset, o cancelamento ou o jubileu das dívidas soberanas e críticas ao atual modelo monetário, o texto faz um apelo para que as principais economias do mundo elaborem o que ele chama de uma nova ordem monetária internacional. E como parte disso, os formuladores dessa nova ordem devem estabelecer uma moeda eletrônica central como o cerne desse novo sistema. O autor sugere o uso do SDR para assumir essa função. No que concerne ao combate à pandemia, o FMI já se prepara para uma nova emissão de pelo menos 650 bilhões de dólares em SDRs nos próximos meses, para fornecer liquidez ao sistema financeiro, principalmente aos países mais pobres, e é bem possível que esse fato se repita com maior frequência nos próximos anos, conforme a capacidade do governo americano de se endividar e de seu Banco Central de emitir novos dólares chegue cada vez mais próximo do seu limite. Ao que parece, depois de mais de 50 anos, finalmente o SDR, uma moeda controlada por burocratas do FMI que não foram eleitos por ninguém, está pronta para assumir um papel extremamente importante como a moeda de reserva mundial. Independente de qualquer coisa, a queda do dólar como moeda de reserva mundial deverá ser gradual, mas o fato é que ela já está acontecendo bem em frente aos nossos olhos. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Para receber mais informações sobre a economia mundial e o mercado financeiro, acesse o nosso canal do Telegram. O link estará logo abaixo no comentário em destaque.